Bom dia, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. Meu tempo é só 30 minutos, então eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui a minha apresentação. Eu sou esposo da Hélida, pai da Melissa, pai do Mateu. Hoje, acho que isso é o mais importante na minha vida, minha esposa é médica e a minha cunhada é lúpica. Então, acho que isso pode ajudar um pouco em todo esse contexto que eu preparei aqui para vocês. Vou tentar falar um pouquinho sobre nutrição, mas uma nutrição fora da caixa. Tentar entender o porquê que nós temos as doenças metabólicas e sistêmicas e até mesmo porquê que nós temos uma relação entre espondilite anquilosante, artrite reumatoide e a dieta. Começo um pouquinho mostrando que a ciência médica tem se rendido à nutrição. Essa é uma médica, um best-seller de 2015, em que ela, ao descobrir uma doença, esclerose múltipla, resolve desenvolver um protocolo onde ela só come alimento cru, orgânico e biodinâmico, e por isso ela desenvolve um protocolo, e esse protocolo virou um best-seller, onde ela consegue minimizar as doenças dela. Eu acho que isso não dá para extrapolar para todas. E cito aqui também um outro médico, diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Universidade de Harvard, Dr. Alessio Fasano. Ele é um estudioso de algumas relações de doença com a sensibilidade ao trigo. Essa é a primeira publicação que eu trago para vocês, ela é de julho de 2016, na Nature, onde os autores mostram uma relação íntima entre dieta, microbiota e sistema imune inato. E eu queria que todos fizessem uma reflexão, que na segunda fase do curso de medicina e na segunda fase do curso de nutrição, nós temos uma disciplina que chama imunologia. E em 2011, 2001, quando eu me formei, o tratado de imunologia, o ABAS, tinha 5 páginas de imunidade inata. A 8ª edição desse mesmo livro tem 86 páginas de imunidade inata. Então, será que a ciência mudou nesse período? Provavelmente sim. Então, talvez nós tenhamos que ter um olhar para a imunidade inata. E ao olhar a imunidade inata, nós conseguimos observar uma relação entre dieta, microbioma e a ocorrência de artrite reumatoide, espondilite anquilosante. O efeito disso se dá através de alguns componentes já comprovados, dentre eles glúten, que exerce uma afinidade pelo Toll-like receptor 4. E essa afinidade por Toll-like receptor 4 induz a ativação das caspases e, por sua vez, gera uma relação de ativação do inflamassoma, induzindo um estado de inflamação de baixo grau, que, por sua vez, gera uma down-regulation na resposta imunológica e aumenta a suscetibilidade a outras doenças. Isso pode estar relacionado ao sal, pode estar relacionado à gordura saturada e também pode estar associado aos adoçantes artificiais. Essa tendência de estudar a inflamação de baixo grau, no congresso bianual que acontece em Harvard, tentando compreender a relação entre microbioma e o sistema humano, eles dizem que o maior interesse hoje está na permeabilidade ao LPS, que induz um estado de inflamação de baixo grau ou a endotoxemia metabólica. Essa endotoxemia metabólica que é derivada pela permeabilidade ao lipopolissacarídeo. Importante salientar que no intestino, o que compromete essa permeabilidade é a queda das células linfóides inatas, as ILC1, ILC2 e ILC3. Essas células que compõem o GALT, o tecido linfóide associado ao intestino. E o que compromete isso é o aumento da permeabilidade intestinal. E essa permeabilidade intestinal aumentada é o que nós vamos observar aqui através da dieta. Parece que um dos causadores da ativação do inflamassoma vem a ser o LPS. LPS é o componente de membrana celular das bactérias gram-negativas, o lipopolissacarídeo, que estão em supercrescimento bacteriano em indivíduos que têm dieta rica em FODMAPs. FODMAPs são mono, di, oligo, sacarídeos fermentáveis e polióis. E um dos maiores no Brasil é a lactose, um disacarídeo fermentável. E quanto maior a sobrevivência de Escherichia coli, uma enterobacteriácea gram-negativa, maior a exposição ao LPS. Quanto maior a exposição ao LPS, maior a probabilidade de ativação das caspases e maior a ativação do inflamassoma.
E aí nós precisamos entender que na dieta podem existir alimentos que são alergênicos. A alergia alimentar, que até bem pouco tempo era negligenciada e dizia-se que a alergia alimentar não existia. No entanto, essa publicação da Nature Reviews Immunology traz os alimentos alergênicos. E na alergia alimentar, nós temos uma alteração de permeabilidade, mas principalmente nós temos um dano associado à mucosa, os DAMPs. E os DAMPs são ativadores do inflamassoma. E então, precisamos também repensar a exposição crônica a alimentos que são potencialmente alergênicos, dentre eles, leite, 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 leite. Trigo, 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 trigo. E talvez as pessoas comam leite e trigo todos os dias. E talvez por isso tenhamos tanta doença. Murilo, mas as pessoas comem trigo há tanto tempo, e há tanto tempo elas ficam doentes. Murilo, então tu acha que não deve? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, principalmente no que se refere a amendoim, soja, frutos do mar, castanhas, e aí esses alimentos são potencialmente mais alergênicos. Esse é um artigo publicado na Cells em 2017, e os autores mostram que a cascata inflamatória dependente da permeabilidade ao lipopolissacarídeo pode ser minimizada quando nós temos uma maior exposição a peptídeo-glicano. E aí nós precisamos compreender quem são os peptídeo-glicanos. Peptídeo-glicanos são componentes de membrana celular de bactérias gram-negativas que têm sido erradicados do trato gastrointestinal há pelo menos 40 anos pelo uso indiscriminado de antibióticos. Isso faz com que nós tenhamos uma queda na imunidade inata, porque nós temos uma utilização de aditivos alimentares que fazem com que nós tenhamos alimentos germ-free. As pessoas querem comprar comida e essa comida tem que durar a vida inteira. Elas não querem comprar na feira. Elas dizem, eu compro fruta, mas eu parei de comprar porque estraga. Estraga porque tu não come, ô infeliz. Então, as pessoas querem que o alimento dure a vida inteira. E eu vou deixar uma frase para vocês. Quanto maior a vida de um alimento, menor a vida de quem come. Quanto maior a quantidade de aditivos alimentares adicionado a ele, menor é a qualidade de vida, porque menor a imunidade inata. Esses autores, em 2012, já correlacionam a alteração de permeabilidade intestinal com uma redução de saciedade. Essa saciedade minimizada, porque no intestino, devido ao aumento de permeabilidade, diminui a produção de duas incretinas, glucagon-like peptídeo e peptídeo YY, dois hormônios sacietógenos. E aí o indivíduo faz overnutrition. E na overnutrition, ele aumenta a probabilidade de permeabilidade intestinal a fragmentos proteicos não desejados e aumenta a probabilidade de doença autoimune. Em Harvard também, no congresso de 2016, os autores mostram que isso pode ser a causa da diabetes tipo 2 e da doença cardiovascular. Esse é um artigo publicado na Nature Reviews Immunology em março de 2017, onde os autores mostram que a disbiose, a alteração na microbiota intestinal, devido a uma dieta equivocada, faz com que nós tenhamos um metabólito microbiano intestinal alterado, que pode ser a causa de artrite reumatoide. E os autores justificam isso por um aumento da degradação de carnitina e colina a trimetilamina, o mecanismo de descarboxilação de aminoácido, que dá origem à trimetilamina, que no fígado é convertido por uma enzima chamada flavina monooxigenase, que transforma a trimetilamina em óxido de trimetilamina. E o óxido de trimetilamina, o TMAO, faz com que ocorra uma inibição de uma enzima chamada CYP7A1, que é a enzima que converte colesterol em sais biliares. Então isso pode aumentar a probabilidade de doenças metabólicas, até mesmo de artrite reumatoide. Bom, e talvez por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma dieta equivocada. Para quem já casou, eu pergunto a você, quantas vezes você foi convidado para ir a um jantar e comer brócolis? Aí vem aqui em casa, vamos comer brócolis. Não, a pessoa diz assim, vem que vai ter pizza, traz refri e pudim, que é para nós morrermos abraçados. A pessoa chega no consultório com a aliança no colar. Gente, isso é porque ela engordou o dedo. Quando alguém engorda o dedo, é porque existe uma dieta equivocada. Bom, esses autores dizem que a integridade do sistema imune é dependente do peptídeo-glicano. Salve esse nome, peptídeo-glicano.
Peptídeo glicano é o derivado de membrana celular de bactérias gram-positivas e ele aumenta a exposição do domínio de oligomerização de nucleotídeo, NOD2, ao muramildipeptídeo. E isso faz com que nós tenhamos um aumento do NF-kappa-beta e, por sua vez, um aumento da produção de mucina e peptídeo antimicrobiano. Isso gera integridade no intestino. No entanto, esses mesmos autores dizem que quando nós não temos bactérias boas, nós estamos em um estado de disbiose e isso gera uma queda na resposta imune, principalmente na produção de peptídeos antimicrobianos. Esse é um artigo também publicado na Nature, onde os autores mostram que existe uma relação de doença metabólica, mas principalmente de overnutrition, quando nós temos uma microbiota intestinal alterada. E isso, gostaria que vocês salvassem essa informação, gera uma alteração na produção de ácidos graxos de cadeia curta, gera uma depleção de butirato. E quando nós temos menos butirato, nós temos menor ativação de um receptor intestinal chamado de GPR43. E a menor ativação de GPR43 diminui a produção de interleucina 10. E com menos interleucina 10, tem maior expressão de TH17. E quanto mais TH17, mais doença autoimune. Então nós precisamos ter uma regulação da produção de ácidos graxos de cadeia curta para ter uma ativação de GPR43 e, por sua vez, equilibrar tanto a produção de incretinas, glucagon-like peptídeo, peptídeo YY, quanto de interleucina 10. Esses autores também mostram que o microbioma intestinal pode influenciar em a metabolização de ácido úrico. E aqui eles mostram, mais uma vez, que o intestino com a permeabilidade alterada faz com que tenha uma alteração metabólica sistêmica e isso pode induzir uma resposta, aumento da conversão, por exemplo, de triptofano, um componente da dieta, a indol. Escherichia coli, uma bactéria gram-negativa que tem LPS na membrana celular, expressa uma enzima chamada triptofanase e degrada triptofano a indol. E o indol passa a ser um componente tóxico. E esses autores dizem que o manejo de algumas das doenças tem que começar pela dieta e pelo estilo de vida, mas principalmente diminuir um pouco o peso. E nessa publicação, nós precisamos responder essa pergunta. É uma publicação muito recente, de abril de 2017, da Nature Reviews Reumatologia, e os autores dizem que nós temos alguns componentes nutricionais que influenciam nessa terapia. Será que essa é a terapia? Será que nós temos estratégias nutricionais para tratar doença reumática? Eles dizem que sim, que nós temos dois componentes prejudiciais, o sal e o café, mas principalmente porque o sal aumenta TH17 e o café pode comprometer, sim. E aí, não pode tomar café? Não, quem não pode tomar café é quem tem a doença. Então não é para aqui ficar demonizando o café ou colocando num pedestal a cúrcuma. A gente tem que entender que existe estratégia para que a cúrcuma possa ativar células TREG, células T reguladoras. E ainda, ômega 3 pode diminuir as citocinas pró-inflamatórias, os capsaicinoides também pode ajudar e o resveratrol. Mas esses mesmos pesquisadores mostram que quando a dieta altera a microbiota para um microbioma ruim, isso aumenta TH17 e gera doença autoimune. E aí nós temos uma outra publicação que diz o seguinte, que nós temos como modular a microbiota através da dieta. E isso faz com que nós tenhamos um equilíbrio tanto das doenças autoimunes quanto da obesidade e também de desordens cognitivas. E que isso pode ser feito através de dieta, pré-bióticos, fibras alimentares, probióticos, bactérias gram-positivas ou até mesmo através do transplante de microbiota fecal. Ou seja, se nada der certo, tentou a dieta, não deu certo. Pré-biótico, não deu certo. Probiótico, não deu certo. Come cocô, que vai dar certo. Transplante microbiota fecal. Isso parece ser seguro. Ainda do Congresso de Harvard, eles dizem que o microbioma é equilibrado quando nós temos HGC. HGC é high, alta quantidade de plasmídio microbiano. E essa alta quantidade de plasmídio microbiano aumenta a sobrevivência de uma bactéria chamada de Akkermansia mucinifila. E a Akkermansia mucinifila aumenta a produção de butirato. E o butirato gera integridade das células intestinais. E isso diminui a inflamação de baixo grau, diminui o acúmulo de gordura e gera uma homeostase no metabolismo da glicose.
Ao passo que indivíduos que têm baixa quantidade de fragmentos microbianos no intestino, têm menor sobrevivência de Akkermansia mucinífila e menos butirato. Por ter menos butirato, tem inflamação de baixo grau, diabetes, obesidade, alteração metabólica. Esses pesquisadores da Nature Immunology dizem o seguinte, que para reverter, através de imunoterapia, obesidade, diabetes, doença inflamatória intestinal, asma, dermatite, fibrose e até mesmo psoríase, nós podemos oferecer no lúmen MUMPs. Quem são MUMPs? São padrões moleculares associados a micro-organismos, fragmentos microbianos. Padrões moleculares associados a micro-organismos induzem as ILC1, ILC2 e ILC3, as células linfóides inatas que compõem o GALT, e por isso nós temos uma probabilidade de imunoterapia de doenças metabólicas sistêmicas. Esse é um artigo onde os autores mostram o mecanismo de intervenção na doença reumática. E eles dizem que uma das estratégias é utilizar, através da dieta, fibras alimentares, pré-bióticos e probióticos. E os probióticos vão influenciar o microbioma a melhorar a conversão de sal biliar primário em sal biliar secundário. O sal biliar secundário, ele é um agonista de um receptor de proteína G chamado de TGR5. E o TGR5 é expresso na gordura marrom e no músculo, fazendo com que aumente a expressão de uma enzima chamada deiodinase. E a deiodinase converte T4 em T3, aumentando o T3 circulante, diminuindo o acúmulo de gordura e a obesidade, mas principalmente diminuindo doenças metabólicas, diminuindo a resposta inflamatória. E talvez isso seja muito interessante, talvez até mesmo diminuindo a artrite reumatoide, que é diretamente relacionada ao processo de obesidade. Sobre essa via, nós temos esse artigo datado de 2014, também da Nature, esse de gastroenterologia, mostrando que o agonista de TGR5 melhora a expressão de deiodinase, diminui a toxicidade ao LPS e melhora a produção da incretina, que gera saciedade. Esse é um artigo publicado na Cells, em 2016, onde os autores também corroboram com essa informação. Dizem que o microbioma é equilibrado, através de probióticos ou de uma modulação do microbioma, até mesmo de transplante de microbiota fecal. Esse mostra a conversa cruzada entre o microbioma e o impacto metabólico, mostrando que nós temos um aumento da deiodinase e aumento do T3. Isso aqui é uma meta-análise publicada em 2016, em que os autores mostram que, ao estudar 2.736 pacientes em 3 estudos clínicos, utilizar probióticos diminui o marcador de resistência periférica à insulina, e talvez isso seja fundamental nos indivíduos com inflamação crônica. Isso aqui é um outro artigo que mostra que quando nós temos um estado de disbiose, um bom marcador seria o ácido úrico. Então, indivíduos que têm ácido úrico crônico provavelmente tenham alteração de permeabilidade intestinal. E aqui nós temos um atlas da Nature, onde os autores mostram que o problema dessa síndrome metabólica vem a ser a inflamação de baixo grau. E aí nós temos uma publicação do New England Journal of Medicine de 2013, onde os autores mostram que esse metabolismo microbiano também pode ser responsável por doença cardiovascular, que pode levar comprometimento renal, porque nós temos uma maior conversão de carnitina, um derivado alimentar, por bactérias que causam endotoxemia metabólica. E isso faz com que nós tenhamos uma maior probabilidade de dano renal. Esses autores da Nature Reviews de Cardiologia mostram que o problema está exatamente nesse contexto, em que as bactérias, devido a uma dieta riquíssima em leite, riquíssima em carne vermelha, fazem uma adaptação metabólica à descarboxilação de aminoácido, degradam carnitina e colina a trimetilamina. Isso dá origem ao óxido de trimetilamina, que vem a ser o causador da doença metabólica. No entanto, se nós tivermos dieta rica em fibras, comida, couve-flor, nós temos mais butirato. E com mais butirato, menos inflamação sistêmica. Isso aqui é um artigo brasileiro, da Revista Brasileira de Reumatologia, onde os autores mostram uma influência entre periodontite e tratamento da periodontite para minimizar a resposta da artrite reumatoide. E aí eu fui estudar o que causa periodontite. Porque não adianta tratar, você tem que descobrir o que causa. E talvez o que causa venha da dieta. Esse é um artigo de 2015, onde os autores mostram a relação da periodontite fazendo endotoxemia metabólica.
Se o problema é a endotoxemia metabólica, qual é o problema que causa periodontite? Aí vamos entender, então, o que causa periodontite. Segundo Fasano, a periodontite é uma manifestação extraintestinal de uma alteração de permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal pode induzir doença autoimune. E aí, Fasano, pesquisando 30 anos de ciência, de 1985 a 2015, sobre manifestações extraintestinais de indivíduos que têm permeabilidade alterada, que são os indivíduos celíacos, ele comprova que uma manifestação extraintestinal é desidrose ou dermatite herpetiforme, essa manifestação cutânea. E ele também mostra que a periodontite é uma manifestação de um intestino ralado, é o rala-tripa. O indivíduo que tem a tripa ralada tem mais afta, mais periodontite. E aí nós temos uma outra publicação de 2015, onde os autores mostram que essa desordem não é só do celíaco. Essa desordem também é do sensível ao glúten não celíaco. Então talvez o indivíduo que tem mais artrite reumatoide seja um indivíduo sensível ao glúten não celíaco. Essa é uma revisão de 2015, onde os autores avaliaram 122 artigos. E ao avaliar os 122 artigos, eles viram que uma das manifestações de alteração de permeabilidade se dá ao glúten. Outra, a ativação de Toll-like receptor 4, que induz as caspases e ativa o inflamassoma, é dependente do trigo e não só do glúten, ou dos FODMAPs. Que não deveríamos chamar de food map, e sim de FODMAP, porque é o alimento que te FODMAP. E esses autores mostram que na sensibilidade do não celíaco nós temos algumas patologias como dores articulares, formigamento, like fibromialgia nos indivíduos que têm sensibilidade ao glúten não são celíacos, e tem também estomatite, periodontite. E aí o Fasano mostra, na verdade faz anos que o Fasano fala isso. Em 2007 ele já publicou isso pela primeira vez. E ele diz que quando tem uma ligação do fragmento não digerido do glúten, a gliadina, no receptor CXCR3, a zonulina migra para o meio extracelular, faz uma ligação no EGF, que é o fator de crescimento de enterócito, e isso rompe as tight junctions e permite uma passagem de proteínas não digeridas para que os macrófagos apresentem como epítopos, e isso faz com que tenha um aumento da probabilidade de doença autoimune. Segundo Fasano, os fragmentos derivados do trigo têm uma sequência de aminoácidos muito semelhante à sequência da tireoide. Logo, isso aumenta a probabilidade de tiroidite de Hashimoto. Só que nós vamos contextualizar isso no país que nós moramos. O que vem junto com a farinha no Brasil? Essa legislação RDC número 7, de 18 de fevereiro de 2011, diz que em farinha de trigo é tolerado deoxnivalenol. Quem é deoxnivalenol? É uma micotoxina produzida por Fusarium durante a etapa de armazenamento desse grão. E a dose permitida no Brasil é de 2.000 microgramas por quilograma de alimento. Esse artigo mostra que a deoxnivalenol altera a permeabilidade intestinal e gera rala-tripa. E no Brasil é permitido doses surreais de desoxnivalenol em farinha de trigo. A desoxnivalenol causa maior probabilidade de intoxicação por outros componentes alimentares ou alérgenos alimentares. Ou seja, ela é apenas quem rompe e rala a tripa. Depois você passa a ter alergia porque qualquer coisa começa a permear. Esse artigo de 2010 já mostra isso, que a deoxnivalenol altera a permeabilidade. Esse de 2013 mostra que doses de nanomol de desoxnivalenol podem alterar a permeabilidade. Esse artigo não é um artigo, na verdade, é uma resolução de diretoria colegiada de número 14, de 28 de março de 2014, determina que no Brasil, devido à falha nas boas práticas, atestado de incompetência chama isso, devido à falha nas boas práticas, é tolerado 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de farinha. É como se nós estivéssemos morando na China. Esse é o alimento que o nosso paciente consome. Isso é tolerado para ele comer. Essa legislação diz que é obrigado suplementar com ferro e ácido fólico essa mesma farinha. Indivíduos suplementados com sulfato ferroso têm mais inflamação intestinal do que indivíduos não suplementados, em estudo feito no Quênia. Esse artigo diz que, já que esse produto é uma droga, nós podemos então utilizar melhoradores de farinha. E os melhoradores são fosfatos. E qual a influência dos fosfatos sobre a vitamina D?
Eu queria saber dos pacientes de vocês, qual deles tem a vitamina D acima de 70? Provavelmente nenhum. E todos eles vão ter vitamina D abaixo de 20. E isso diminui a defesa, a imunidade inata contra a doença autoimune. E aí você tem que elevar a vitamina D. Você dá altas doses de vitamina D e depois de 3 meses a vitamina D cai. Então vamos entender por que essa vitamina D cai. Ela cai por causa da dieta, pela exposição crônica a fosfatos. Os fosfatos são aditivos alimentares utilizados pela indústria alimentícia para aumentar o shelf life e o flavor dos alimentos. Eles são descritos nos rótulos dos produtos com esses códigos. E eles, os fosfatos, têm uma interação com o metabolismo da vitamina D. Quanto maior a exposição intestinal a fosfato, maior a expressão do FGF23, o fator de crescimento de fibroblasto 23. E esse gera downregulation tanto de PTH quanto de expressão da 1-alfa-hidroxilase. Ele diminui a conversão de 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D. Isso faz com que nós tenhamos maior probabilidade de doença cardiovascular, por exemplo. No entanto, quando nós temos uma menor oferta de fosfato na dieta, nós temos mais 1,25-hidroxivitamina D. E isso parece ser desejado. Esses autores dizem que o único jeito de fazer com que nós tenhamos esse equilíbrio é fugir dos alimentos industrializados e voltar a comer comida de verdade. Onde nós nos expomos a fosfatos? Nos derivados de soja, nos fosfatos alimentícios de bebidas de leite e derivados, nos pães e nos embutidos. É onde tem maior quantidade de fosfato. E nos emulsificantes. Fato é que os emulsificantes da indústria alimentícia também causam inflamação de baixo grau. E esse parece ser o grande problema. E o pãozinho de todo dia também é uma fonte de fosfato. Então não é porque o cara é celíaco, é porque tem fragmento de inseto, deoxinivanolol, ou porque é uma grande fonte de fosfato, e o fosfato gera downregulation de vitamina D. E quanto tem que ser a vitamina D? A vitamina D, a 1,25, é fundamental para fazer com que nós tenhamos mais macrófagos, não na forma de macrófago M1. E no microambiente tumoral, nós temos muito mais macrófago M1 do que macrófagos M2. E a vitamina D, a 1,25-hidroxivitamina D, diminui a diferenciação de macrófagos a macrófagos M1. E também faz com que nós tenhamos uma maior produção de peptídeos antimicrobianos pelas células de Paneth, além de aumentar a produção de células TREG e interleucina 10, que é o antagonista de TH17. Bom, e o que dá para fazer com esses suplementos? Essa é uma revisão da Nature de endocrinologia de 2016 e os autores mostram um pouquinho sobre esses componentes citados com ação anti-obesidade e anti-diabetes. E aí nós temos aqui esse material, é um material para vocês, é um material suplementar desta publicação, onde os autores mostram todos os ativos e os ativos citados no artigo anterior são cúrcuma, capsaicinoide, resveratrol, que estão citados nesta revisão. Se você for pegar aqui a cúrcuma, nós podemos prescrever doses de 200 a 400 miligramas dia. Se você for prescrever curcumina, é interessante que você coloque uma proporção de 1% de peperina, para aumentar a biodisponibilidade da curcumina. Ainda tem a possibilidade de prescrição de resveratrol, e a dose de prescrição de resveratrol é de 50 a 100 miligramas. E se você for pensar em peperina ou capsaicinoides, de 6 a 20 miligramas. Nesse artigo, os autores mostram a intervenção com 6 miligramas. Ômega 3, também citado na revisão anterior, esses autores de 2015 mostram que quando nós temos maior oferta de ômega 3, tem uma menor sobrevivência da Escherichia coli, menor permeabilidade ao LPS, menor ativação do Toll-like receptor 4, menos inflamação de baixo grau e menos síndrome metabólica. Aqui, um polissacarídeo, uma fibra alimentar, que faz com que nós tenhamos aumento. Lembra que eu pedi que vocês lembrassem do butirato? O butirato, derivado da microbiota intestinal sobre o polissacarídeo, gera uma redução do processo inflamatório como um todo. Isso aqui é um ativo, chama Ganoderma lucidum, é um fungo, que o extrato aquoso dele, quando prescrito, faz com que tenha um efeito pré-biótico e diminua o processo inflamatório e aumenta as células TREG, as células T reguladoras. Murilo, e a microbiota? É seguro prescrever probiótico? Vou mostrar para vocês algumas meta-análises em algumas doenças sobre prescrição de probiótico e vocês tomam as conclusões de vocês.
Essa é uma meta-análise enterocolite necrosante, criança recém-nascida prematura. São 7.000 crianças avaliadas, 25 estudos clínicos duplo cego randomizados, e eles viram que dar múltiplas cepas diminui mortalidade e melhora as sobrevivências de crianças nascidas prematuras. Esse aqui é um estudo feito no Brasil, onde dar probióticos faz com que o indivíduo tenha aumento da SOD, superóxido dismutase, e também diminui circunferência abdominal. Esse é um estudo publicado de meta-análise, publicado sobre a segurança de prescrever probióticos em indivíduos cirúrgicos. 2.634 pacientes, diminui todo e qualquer tipo de infecção, dar probióticos. Isso aqui em HIV, indivíduo com imunidade baixa, mais de 9.000 pacientes avaliados, mostrando segurança na prescrição de probióticos. Esse é um estudo com pacientes em quimioterapia, quimioterapia de pelve e quimioterapia de abdômen. Parece ser seguro também prescrever probióticos. Essa aqui é uma publicação da Nature, de 17 de março de 2017, onde vocês têm pacientes que usam fármacos semelhantes aos quimioterápicos. E esses autores dizem que o futuro é tratar, quando se usa quimioterápico, o intestino com bactérias probióticas, sendo já determinado qual a melhor organização de cepas probióticas para o fármaco utilizado. Eles dizem que o benefício se dá pelo muramildipeptídeo, o derivado de membrana celular das bactérias gram-positivas, o peptídeo glicano, ou chamado aqui de MAMP, o padrão molecular associado ao micro-organismo. Isso aqui é uma outra publicação que diz que no tratamento coadjuvante com citotóxicos é importante ter manejo da dieta e prescrição de probióticos. Parece essa ser a solução. Em pacientes imunocomprometidos, é seguro prescrever probióticos. São 57 estudos avaliados e eles viram que nesses 57 estudos não há nenhuma manifestação de efeitos indesejados. É isso. Acredito que, através da dieta, nós temos como melhorar a qualidade de vida do paciente. Dia 6 de julho tem um evento em que eu sou um dos organizadores em São Paulo. Gostaria de deixar o convite para vocês. No AMB. Esse aqui é um congresso em setembro. Muito obrigado, gente.